Existem alguns momentos de nossa vida em que sentimos um desânimo tão grande que as pequenas coisas do dia a dia se tornam tão complicadas. As pernas perdem as forças, parecem tão pesadas, pesadas demais que não conseguimos andar. E é como se todo e qualquer movimento exigisse de nós quase um esforço sobre-humano. Você já se sentiu assim, como se não tivesse mais força? Então esse vídeo hoje é para você. Meu nome é César Bueno, eu sou Master Trainer no Instituto Helix, neurocientista e pesquisador em Harvard. E esse é o quadro Mal do Século, onde eu abordo temas como ansiedade, depressão, entre outros distúrbios psicológicos que vêm acabando e adoecendo com a humanidade. E o tema de hoje é resiliência emocional. Há muito tempo já é possível se medir o coeficiente de inteligência de uma pessoa. Isso foi utilizado por muitos anos para definir quem seria contratado em uma empresa ou até para entender qual que era o nível de competência daquele indivíduo. Mas já nos anos 90 começaram uma pesquisa sobre o coeficiente de emoções, ou seja, o coeficiente emocional, a capacidade da pessoa ter a inteligência em gerenciar os seus sentimentos. E isso também começou a ser mesclado junto com a capacidade de intelecto de uma pessoa para definir como essa pessoa tinha ou não qualidade de vida. Há muito pouco tempo em Harvard, um pesquisador chamado Paul Stultz trouxe o coeficiente de adversidade, que é justamente a capacidade que nós temos de construir resiliência perante aos desafios que aparecem ao longo da vida. Perceba que o mundo vem acelerando cada vez mais, conteúdos vão chegando e vão dobrando a cada ano, e nós temos que lidar com diversas mudanças fora de nós e dentro de nós mesmos. E Paul Stultz estudou a capacidade que um indivíduo tem em ter resiliência, ou seja, a capacidade que ele tem de cair, se levantar e continuar andando. Para entender o que é resiliência, esse termo que veio emprestado da física é justamente a capacidade de se deformar e voltar à forma original. Imagine aqui um elástico, se você estica um elástico e o solta, ele vai deformar e vai voltar até a parte original. Em algum momento também, se esticar demais, esse elástico pode ser rompido para sempre. É quando nós perdemos o nosso controle sobre as adversidades e elas passam a gerenciar a nós mesmos. É interessante que a resiliência ela tem a ver com um mundo interno que criamos a partir das experiências que estão fora de nós. É quando principalmente nós conseguimos nos prevenir para não ser surpreendidos com adversidades que podem tirar o nosso eixo e fazer com que nós percamos assim o controle sobre a vida. Mas muitas vezes, pessoas vão vivendo as suas vidas e não param para analisar quais são os possíveis desafios e as respostas que eu desejo ter perante determinadas emoções. Porque muitas das emoções nós temos uma reação, ou seja, eu não escolho a ação desejada para experimentar naquele momento. Quando nós falamos de coeficiente de adversidade, estamos falando justamente de como gerenciar esses processos. E um teste te dá exatamente a nota que você tem e 4 áreas principais para que você possa determinar e entender como fazer o seu crescimento dessa inteligência tão importante, a inteligência sobre a resiliência. Paul Stultz, no seu trabalho, na sua pesquisa, divide o homem em 3 categorias. A primeira delas, ele chama de os desistentes. São aquelas pessoas que muitas vezes ficam no mundo da vitimização. Elas ficam buscando desculpas porque não tem um curso, porque não tem a condição, porque ninguém ajuda, porque elas não vão conseguir, porque sempre que elas fazem dá errado e elas não conseguem nem ter a iniciativa para começar um projeto. Elas desistem muitas vezes antes de começar. E nas pesquisas que ele realizou, 10% da população se enquadra no perfil dos desistentes. E ele também classificou o segundo grupo, que ele chama de campistas. São pessoas que têm muita iniciativa, elas conseguem mover energia, elas têm o desejo em chegar em algum lugar. Mas quando de fato elas encontram algo que é melhor aquilo que elas estão tendo no momento, tem um primeiro índice de realização, rapidamente elas se acomodam e ficam por onde estão. A maior parte das pessoas começam os seus projetos e quando começa a ter um resultado, nem que interno, de uma percepção boa sobre aquilo, já abandonam a sequência do que aquilo poderia ter e as pessoas vão se acomodando e criando zonas de conforto. 80% da população, segundo Paul Stultz, se enquadram nos campistas.
E o terceiro quadro é chamado de alpinistas. São pessoas que a todo tempo ficam confortáveis fora da zona de conforto. Elas se forçam a serem desconfortáveis. Elas vão construindo cada vez mais possibilidades para crescerem, para se desenvolverem, para evoluírem e para construírem coisas sempre maiores do que elas experimentaram no dia de hoje. Essas pessoas, os alpinistas, eles não estão contentes com o que já conquistaram. Claro, eles são gratos por aquilo que já fizeram, mas eles entendem que a vida é um processo contínuo de mudança. Então, sempre o perfil alpinista estará à frente, buscando como ele pode crescer, se desenvolver e não esperando que algo o retire daquela zona, mas ele está lá, quando atinge um topo, ele já está buscando qual a outra saída e continua sempre um movimento contínuo de crescimento. Então vamos falar um pouquinho sobre os 5 níveis de resiliência. O estudo também divide 5 níveis, 5 categorias. A primeira é o nível 1, quando a pessoa ela não tem uma gerência sobre os seus estados. É quando acontece alguma coisa, por exemplo, quando um amigo chega de uma forma mais agressiva e você implode internamente, tem aquele disparo bioquímico, várias emoções mexendo com você e você também explode no comportamento. Você xinga, você agride, você tem uma série de atitudes que demonstram como você ficou talvez irritado naquele momento. É quando muitas vezes a raiva se transforma numa ira e você começa a ter ações muitas vezes das quais você se arrepende depois. O nível 1, não existe um gerenciamento, nem no movimento interno tem aquela implosão e nem no movimento externo, no comportamento. E aí subimos para o nível 2. Imagine você trabalhando numa empresa que você tanto desejou chegar. E é sexta-feira, está chegando próximo das 6 da tarde, e você tem um jantar com a pessoa tão querida já agendado. E é nesse momento que o seu chefe se aproxima de você e diz: eu vou precisar que você fique hoje, nós vamos ter uma reunião às 8 da noite, devemos sair daqui hoje umas 10h30. Naquele momento você dá um sorriso assim, implode internamente, vem vários pensamentos negativos sobre o que você está passando, se aquilo realmente vale a pena, por que você está se submetendo a esse tipo de coisa, que a sua vida é ruim, enfim, você implode, sente várias coisas negativas, mas você diz para o chefe: claro, eu posso ficar. Você gerencia um processo externo, mas o interno está implodido. É como você fosse aquele peixe baiacu, sabe? Que blum, implode, você segura tudo, gerencia o seu comportamento, mas o seu nível interno de gerência também é zero. Nós vamos então para o terceiro nível da resiliência. É quando você de repente está lá dirigindo ou tendo uma interação e um carro vem e te fecha, por exemplo, e a pessoa te xinga. Naquele momento você tem um ímpeto e um desejo inicial em retrucar, mas você muda a sua bioquímica internamente, dá aquela explosão, você até diz, xinga, buzina, faz algum gesto, um som alto, mas de repente você para e diz: não é isso que eu quero. E aí você vai, rapidamente encosta, pede desculpa para aquela pessoa, muda o seu estado interno. É como você consegue ali nesse momento gerenciar as suas emoções. Você entra com inteligência emocional, percebe que aquilo vai passar, que aquilo não faz sentido, desgaste energia e também se comportar daquela forma. E é quando então você começa a perceber que você tem gerência sobre o que você internamente vivencia e também aos comportamentos que você tem externamente. E aí vamos para o quarto nível. É quando talvez uma dessas interações aconteçam, só que ao invés de você xingar, você tem a explosão interna, pum, aquela sensação, mas passa rapidamente. Antes de ter a ação externa de xingar, de fazer um som, de buzinar, você para e diz: não é isso que eu quero sentir. E aí você começa a trazer pensamentos mais positivos, trazer percepções diferentes, mudar o seu foco e gerenciar o seu processo interno para que mude rapidamente. E quando chegamos no nível 5, estamos falando do nível de resiliência plena. É quando você consegue, ao longo do seu dia, construir experiências que vão te ajudar a se prevenir para não remediar algo que não estava previsto. Ou seja, quando você consegue praticar uma meditação, conhecer a si mesmo, gerenciar os seus processos, criar gatilhos mentais positivos e viver a sua maior parte do dia de maneira saudável. Quando um desses eventos acontece, rapidamente o cérebro resiliente, esse que foi treinando subir de cada uma das etapas e chegando lá no nível 5, consegue perceber talvez que aquela pessoa que está ali fechando o trânsito, talvez tenha uma necessidade, uma emergência maior que a minha. E eu consigo fazer com que os eventos externos não modifiquem a estrutura da minha experiência interna.
E eu quero deixar 2 ferramentas bem simples para que você chegue nesse nível ou pratique ele a maior parte do tempo. Não pensar então em quantos desafios você já teve em sua vida. Quantas coisas você lá no passado viveu e pensou que não teria saída? Quantas dessas coisas te fez pensar talvez em algum momento ter até ideação suicida? Ou momentos que você teve autoexplosão, raiva e de repente, você olhando agora para esses eventos que estão lá no passado e que já foram, você percebe que eles passaram. Então não sei qual é o desafio que você está vivendo hoje, mas esse evento, isso que você está vivendo hoje, também passará. Todas as coisas que vêm na nossa vida, vêm com a oportunidade sempre de aprendizagem, de crescimento, e nós às vezes passamos muito tempo sofrendo a dor daquilo e não recebendo a mensagem do que aquele momento quer nos ensinar. E se você entender que ele também passará, você começa a processar, pensando, isso é uma oportunidade para quê em minha vida? E a segunda ferramenta é a quarentena. Porque muitas vezes você está vivendo um desafio específico no seu trabalho. E aí você tem um desafio com o seu chefe e foi um dia cansativo. Você sai de lá, você entra no seu carro, indo para sua casa, você começa a lembrar daquilo, vai movimentando todo um processo interno negativo. Você chega na sua casa, as pessoas queridas que estão lá começam também a receber o reflexo daquilo. Você vai levando para todas as áreas da sua vida. E é interessante, quando você pensa em quarentena, você percebe que se você deixar o desafio do trabalho no trabalho, as outras áreas da sua vida, muito possivelmente, vão poder te ajudar a buscar a energia necessária para que no dia seguinte você esteja mais forte para resolver aquela área. Se é no seu casamento o problema, se é nas finanças, se é com um filho, onde for, faça uma quarentena. Não polua as outras áreas saudáveis em sua vida. Você ficou curioso para saber qual é o seu coeficiente de adversidade? Eu deixei aqui na descrição um link para que você acesse gratuitamente um teste, preencha lá e rapidamente receba automaticamente a resposta sobre qual o seu coeficiente de adversidade. E junto com a resposta vai vir em cada uma das 4 áreas que Stultz separa, qual é a nota e qual o percentual que aquela área está desenvolvida. E também alguns conselhos ali sobre cada área do que você pode fazer para aumentar a sua capacidade de resiliência. Então clica aqui, faça o seu teste. Você gostou desse conteúdo? Eu convido você então a clicar aqui no curtir, a seguir o nosso site, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, você seguir aqui o nosso canal e ativar as notificações para que semanalmente você receba a matéria que colocamos nos nossos 3 quadros. O Misteriosamente, onde a gente aborda como funciona essa máquina incrível que é o biocomputador chamado cérebro. O Mal do Século, onde trazemos os desafios que estão adoecendo a humanidade, assim como a verdade sobre a mentira, onde eu abordo a verdade nua e crua, sobre a programação neurolinguística, hipnose, coach, entre outras ferramentas do desenvolvimento humano. Ficou alguma dúvida? Coloque aqui no comentário que todos os domingos eu respondo você, lá no IGTV, @Instituto Elix, direto no Instagram. E aproveite para nos acompanhar também nas redes sociais. Eu vou deixar também na descrição um link para você nos acompanhar lá no iCloud, nos nossos podcasts, que saímos semanalmente com entrevistas com pessoas famosas e também com resenhas de livros, filmes, com a visão da programação neurolinguística. Gostou muito do conteúdo? Compartilha para que outra pessoa também conheça, gerencie melhor os seus estados e atinja um nível de resiliência emocional satisfatório em sua vida. Gratidão por estar até aqui, eu espero você em um próximo material. Um forte abraço, valeu!